Então vamos lá, turma, vamos dar continuidade, a mais uma etapa da nossa aula. Hoje nós vamos falar em especial, sobre reprodução celular. E para nós falarmos de reprodução celular, nós precisamos de lembrar pelo menos de duas características importantes para que essa reprodução celular ocorra. Primeiro que, para existir reprodução celular, nós precisamos estar falando de um indivíduo que apresenta vida. E, por isso, nós precisamos relembrar a teoria celular. Então, todo ser vivo é constituído de células. Então, somente indivíduos vivos, somente indivíduos constituídos por células são capazes de realizar reprodução celular. E aí, por esse ser um conceito bastante complexo, nós temos aí os vírus, que não são seres vivos, porque não apresentam um maquinário celular e daí por diante, mas o que faz com que eu e os senhores sejamos capazes de entender o significado de um ser vivo está principalmente atrelado à capacidade do indivíduo apresentar os maquinários celulares e apresentar também material genético. Então, aqui nós temos quanto à origem da vida, nós temos, por exemplo, os coacervatos, que segundo lá a evolução, seriam os primeiros indivíduos que conseguiram apresentar proteínas, e essas proteínas eram circundadas por água, mas eles não eram considerados seres vivos, principalmente pelo fato de que eles não apresentavam uma receita, um material genético. Então, a partir do momento que os coacervatos eles passaram a apresentar um material genético, seja ele DNA, seja ele RNA, ele foi considerado o primeiro ser vivo, chamado aí de probionte, e aí esse primeiro ser vivo apresentava as características celulares necessárias para que a reprodução celular ocorresse. Também se sabe a respeito desse indivíduo que ele era heterótrofo, ou seja, ele não era capaz de produzir o seu alimento, e também era anaeróbico, ou seja, não utilizava o oxigênio no processo de respiração. Então, agora que a gente já tem essa ideia de que o primeiro ser vivo ele surge e que esse primeiro ser vivo apresenta características necessárias para a reprodução, a gente precisa relembrar outro conceito importante, que é o conceito de classificação de células quanto à sua complexidade, digamos assim, quanto à sua organização celular. Então, a partir daí, nós vamos ter dois tipos celulares, entre eles o procariontes, que são consideradas as células primitivas, aquelas células que não vão apresentar envoltório nuclear, que não vão apresentar carioteca, que não vão apresentar membrana nuclear. Em outras palavras, essas células elas não apresentam organelas com característica de membranosas, ou seja, elas não vão apresentar mitocôndrias, nem cloroplasto, nem complexo de Golgi, nem retículo endoplasmático e nem um envoltório nuclear. Então, isso significa que a nível de proteção do material genético, a nível de organização desse material genético, ele está disperso, ele está distribuído no hialoplasma das nossas células procarióticas, ou seja, ele não apresenta o envoltório, mas ele apresenta esse material concentrado em uma parte específica, do citoplasma, do hialoplasma das bactérias, mas que, de modo geral, eles apresentam a nível de material genético somente, o DNA, eles não vão apresentar outros constituintes. Então, isso faz com que o processo de reprodução dessa célula seja um pouco mais simples, do que aqueles que nós vamos encontrar em indivíduos eucariotos, que vão apresentar núcleo delimitado, Esse núcleo vai ter uma outra organização, além do material genético, que é composto por uma pentose, uma base nitrogenada e
o grupo fosfato, ele também vai apresentar outros constituintes nucleares, né, outros constituintes a nível de material genético que vão tornar esse material um pouco mais complexo. Então, nós vamos ter aqui dois indivíduos, né, indivíduos que vão apresentar uma configuração, uma organização a nível de material genético mais simples e um indivíduo que vai apresentar uma organização a nível de material mais complexo. Isso vai ser válido, né, tanto a nível de material mais complexo, tanto para as células vegetais, né, que são os nossos eucariotos, que são aquelas células verdadeiras, quanto também para as células animais, fungos. Então, tirando os indivíduos procariotos, todos os outros indivíduos celulares, eles vão apresentar essa característica. Então, quando nós falamos de organização, né, desse material genético, e principalmente quando nós falamos dessa organização a nível, né, de eucariotos, essa organização ela é bem mais complexa e isso vai estar relacionado à composição, né, à constituição desse material genético. Então, o material genético dos eucariotos, daquelas células verdadeiras, aquelas que apresentam carioteca, elas vão ser formadas pela fibra de cromatina, né, onde essa fibra ela vai conter não só o material genético propriamente dito, aquele que vai conter um açúcar, uma base nitrogenada e um grupo fosfato, mas ele também vai conter as proteínas. Essas proteínas elas vão garantir a estrutura necessária para a formação, né, dos nossos cromossomos, daquela estrutura condensada que nós já vimos em diversos livros, né? Essa estrutura, esse condensamento aqui dessa cromatina, ela só é possível porque esse material genético ele apresenta um agrupamento de proteínas, onde elas vão ser chamadas de estonas, né? A estona H2A, H2B, H3 e H4 e a estona de sustentação que é H1. Então essas proteínas aqui, ó, elas vão formar os nossos nucleossomos, que são formados por um agrupamento de proteínas e em torno desse agrupamento de proteína, né, formado pelas nossas estonas, o nosso material genético ele se enrola, ele se condensa e aí nesse processo de condensamento ele forma aquela estrutura lá em forma de X que eu e os senhores já conhecemos. A gente vai falar também um pouquinho sobre as representatividades, né, dessas formas. É muito complicado, às vezes, para o aluno diferenciar, né, a dupla hélice de material genético e um cromossomo. E muitas vezes esse cromossomo também ele é representado em forma de um bastão único ou em forma de X. Lembrando, gente, que quando nós falamos de representatividade, nós estamos falando de uma imagem que ela é esquemática. Então, é sempre importante você ler a legenda do livro, né, ouvir a explicação a respeito daquele esquema, porque uma imagem sozinha, ela não tem um significado, né, único, né? Ela precisa estar dentro de um contexto. Então, muitas vezes os cromossomos vão ser representados dessa forma. Isso não significa que eles estão duplicados. Isso depende, né, da imagem e do esquema que você está observando, mas essa imagem por si só, ela não quer dizer duplicação de um cromossomo, assim também como essa imagem por si só, ela não quer dizer que o cromossomo está sem o seu par, né, em dosagem ímpar e não em dosagem dupla. Então, tomem muito cuidado com essas imagens esquemáticas. Lembrem que ela está aqui para facilitar o entendimento dos senhores, mas elas por si só, elas não têm um significado. Então, quando nós falamos desse material genético, a gente precisa estar focado porque ele vai ser um dos itens fundamental para o processo de divisão celular. Uma célula que não apresenta material genético, ela jamais vai poder realizar reprodução celular ou divisão celular, porque o material genético é a receita, é o comando central, é aquilo que coordena tudo que a célula faz e tudo que a célula é. Então, sem material genético, não pode ocorrer divisão celular. E aí, quando nós falamos desse material genético, nós vamos conhecer, né,
um conceito que já é familiar dos senhores, mas que nesse contexto nós vamos aplicá-lo para a divisão celular. Então, toda vez que eu tenho um indivíduo diploide, eu tenho um indivíduo que é capaz de realizar reprodução celular, que é capaz de fazer divisão celular. Então, o indivíduo diploide é a mesma coisa que nós falarmos que ele apresenta 46 cromossomos ou 23 pares, porque ele é diploide, ele é 2Ns. Então, não confundam também falar 23 cromossomos e 23 pares de cromossomos. Pares está relacionado à duplicação, né? Então, pares vem em 2, em dupla. Então, 23 pares é o mesmo que 46 cromossomos, assim como 54 cromossomos é o mesmo que 27 pares de cromossomo. E o que a gente percebe é que o termo diploide, ou seja, um indivíduo 2N, ele não é único para todas as espécies. Então, cada espécie apresenta o seu número de cromossomos específicos. No caso aqui, o exemplo que a gente está visualizando, nós colocamos a espécie humana e a espécie de tambaqui, né, de um peixe. Então, os peixes, eles apresentam, na sua condição diploide, 54 cromossomos, enquanto o ser humano apresenta, na sua condição diploide, 46 cromossomos. Então, observem que isso é único de cada indivíduo, de cada espécie, de cada organismo, né, de cada espécie. Então, cada espécie ela tem um conjunto próprio de organização a nível dos seus cromossomos. Uma mudança, né, nessa quantidade é o que vai formar, né, o que vai gerar as nossas famosas mutações. Então, todos nós aí já vimos através da mídia e de outros canais a mutação, a trissomia do par 21, que é a síndrome de Down, a gente conhece a síndrome de Turner. Então, o aumento nessa quantidade de material genético ou a perda desse material genético leva às mutações. Outro conceito também que vai ser importante para nós compreendermos o processo de divisão celular são de cromossomos homólogos, ou seja, o que são cromossomos homólogos? São aqueles que levam o mesmo conjunto de genes. Aqueles que estão levando, né, os cromossomos homólogos, aqueles que estão em pares, então o cromossomo homólogo 1, o cromossomo homólogo 2, que do par 2, então a gente tem cromossomos homólogos que formam o mesmo par. Então o par 1 e o par 2 são cromossomos homólogos, né? Eles levam o mesmo conjunto de genes, ainda que eles carreguem alelos diferentes. Sabe aquela história lá da genética, o azão e o azinho? Mas eles continuam levando quem? O A, seja azão, seja azinho. Então, eles carregam o mesmo conjunto de genes. Quando nós falamos cromossomos heterólogos, significa que esses cromossomos eles levam conjuntos diferentes de genes. Enquanto o PA1, que é um cromossomo homólogo, se a gente for pegar um cromossomo do PA1 e um cromossomo do PA2, enquanto um cromossomo do PA1 está levando o gene A, o cromossomo do PA2 está levando o gene B. Então, eles carregam informações diferentes e, por isso, no momento da divisão celular, aqueles cromossomos que vão se parear são os cromossomos homólogos, aqueles que carregam o mesmo conjunto de genes. Aí aqui nós temos uma representação esquemática, né, onde nós temos aqui, apresentado em pares, indivíduos diploides, e aqui nós temos aquele formatozinho de X, enquanto aqui a nossa representatividade de material genético está atrelada, né, a bastão. Aqui nós temos aquele em forma de X. Então, esse aqui forma o PA1, enquanto esses dois aqui, formam um PA1. Por isso que eu falo para os senhores, né, levarem muito em consideração a questão esquemática, porque a questão esquemática ela está ali para auxiliar a interpretação, mas ela não tem uma ligação real com os fatos sem uma explicação adequada. Lembrem-se que é um esquema, né? Então, no caso, esse indivíduo aqui, pelo o par 23, né, que é um cariótipo de um ser humano, nós teríamos aqui, se nós temos o X
e o Y, nós temos aqui um homem, né? E aqui nós teríamos um homem também. Claro que não, né, gente? Peguei vocês. Lembrem-se que aqui ele está apresentando um esquema. Então, esse indivíduo aqui, ó, o par 23, é uma mulher. Lembram? Cromossomos homólogos. Então, esse aqui é uma mulher. E ele deixa o Yzinho aqui no canto, porque esse cariótipo poderia ser também aplicado para um macho, desde que ele apresentasse o cromossomo Y. Nesse caso aqui, por ser um esquema, ele tanto está trazendo o par 23, o Y, como ele está trazendo para o XX. Então, esse indivíduo aqui tanto poderia ser representado para uma mulher quanto para um homem. Então, as mulheres são XX e os homens são XY. Por isso que é importante a gente ficar ligado nos esquemas. Então, aqui nós temos um cariótipo com o cromossomo 23 para uma mulher. E aqui nós abrangemos as duas possibilidades, para um homem e para uma mulher no par 23. Então, agora que nós já entendemos o que é um cromossomo homólogo e o que é um cromossomo heterólogo, a gente pode seguir em frente. Lembrando que o que vai ter o maior significado no momento da divisão celular são os cromossomos homólogos, aqueles que vão estar em pares para formar o conceito que nós entendemos como diploide. Então, o que seria a divisão celular? A divisão celular nada mais é um processo que ocorre nos seres vivos, através do qual uma célula chamada de célula-mãe se divide em células filhas com toda a informação genética relativa à espécie. Ou seja, divisão celular nada mais é do que a célula produzir uma outra célula a partir dela, com todas as características dessa célula original. Então, se a célula-mãe apresenta 46 cromossomos, a célula-filha vai apresentar 46 cromossomos quando nós estamos falando de mitose, que é quando uma célula produz uma outra célula idêntica. Então, esse tipo de divisão celular vai funcionar, obviamente, para restauração de tecidos, né? Danificados e para o crescimento dos indivíduos, né? Para o crescimento e regeneração de tecidos. Quando nós falamos, né, de células mães que podem gerar células filhas diferentes, com metade da informação genética, por exemplo, nós estamos falando que esse processo aqui de divisão celular é chamado de meiose. Mas, de forma geral, a divisão celular parte, né, do princípio de uma célula-mãe que gera células filhas. E aí, como outro item, né, desse processo de ciclo celular, nós vamos ter a intérfase. Nós vamos dividir o ciclo celular em duas etapas. Aquele ciclo onde a célula está fazendo divisão celular e aquela parte do ciclo onde ela está vivendo. Eu prefiro chamar assim, né, onde ela está fazendo todas as outras coisas que não é se reproduzir. Então, para essa fase em que a célula está vivendo, crescendo, fazendo digestão, ela está literalmente vivendo, ela está realizando a sua função, nós vamos chamar para esse período de intérfase. Por isso que nós falamos que a intérfase é o período da vida da célula em que ela não está em processo de divisão celular. Então, a gente tem a intérfase da fase G0 até a fase G2. Depois da fase G2, nós vamos ter a fase M, que é a fase onde essa célula está realizando divisão celular. Então, dentro do ciclo celular, dentro da intérfase, nós vamos ter a fase G0, e essa fase G0 vai ser para aquelas células que não têm a capacidade de realizar divisão celular, ou seja, elas não têm capacidade de produzir outra célula. Para essas células, nós vamos chamar elas de células permanentes.
Então, para quem já estudou, né, a respeito de fisiologia, vocês vão entender que as células permanentes são aquelas que o indivíduo nasce com um estoque para toda a vida. Então, os neurônios, os cardiócitos, são células que, morrendo, elas não podem ser substituídas por outras células que vão realizar a função. Então, nós nascemos com uma quantidade X de neurônios e esses neurônios vão ter que ser o suficiente até o final da nossa vida. Uma vez que os neurônios morrem, eu não consigo produzir um outro neurônio para realizar sinapse. Então, essa célula, após a sua morte, ela é substituída por outra célula do tecido conjuntivo. Então, nós vamos entender que todas as células que ficam na fase G0 são consideradas células estacionárias, né? E elas só realizam os processos metabólicos, mas elas não percorrem mais o ciclo celular. Então, aquelas células que têm a capacidade de sair da fase G0, elas vão para a fase G1. E na fase G1, essas células elas vão crescer, né? Elas vão realizar suas funções, elas vão viver. Depois de um dado momento, essas células elas vão precisar se dividir, né? E nesse processo de preparação para essa divisão celular, elas vão passar pela fase S, que é a fase de síntese de DNA. Então, nesse momento aqui do ciclo celular, essas células elas vão duplicar material genético. E elas precisam duplicar esse material genético, obviamente, porque posteriormente elas vão ter que produzir uma outra célula com a mesma quantidade de material genético da célula mãe para a célula filha. A única forma de fazer isso é se essas nossas células puderem fazer síntese de material genético, se elas puderem duplicar a sua carga genética. Uma vez que a célula ela passa por essa duplicação, né, de material genético, então ela pode ir para a fase G2, que é uma fase de preparação dessa célula. Nesse momento aqui, ela tende a aumentar, né, mitocôndrias, ela tende a aumentar outras organelas, porque ela vai precisar fazer uma divisão celular, e essa sua célula filha, ela precisa ter os mesmos constituintes celular que a célula mãe. Então, ela tende a aumentar um pouquinho de tamanho, né? Garantir mais citoplasma, garantir mais nutrientes, garantir organelas produtoras de energia para que elas possam migrar para a fase M. Então, observem que aqui na fase G2, agora ela tem material genético duplicado, ela tem 92 fibras, se a gente estiver tomando como exemplo a espécie humana. Então, ela parte de 46, passa pela fase S, que é a de duplicação do material genético, e chega na fase G2 com esse material genético duplicado. Uma vez que ela migra para a fase M, né? Então, essa fase M aqui é um momento de divisão celular. Então, ela vai dividir material genético e percorrer o seu ciclo celular novamente. Lembrando que essa fase M aqui, ela pode ser meiose ou mitose. Esse ciclo celular da nossa célula pode estar realizando 2 tipos de divisão celular. Lembrando que a mitose ela está relacionada ao crescimento dos organismos, enquanto a meiose ela está relacionada à reprodução desses organismos. A meiose vai produzir células para a reprodução desse organismo. Então, a nível de mitose, nós já entendemos que ela é uma divisão celular na qual a célula-mãe origina 2 células, né? Ela origina as células filhas. Nós vamos falar que a mitose ela é uma divisão equacional, ou seja, a célula mãe e a célula filha, elas apresentam a mesma carga genética. Uma célula 2N duplica seu material genético, depois divide para formar 2 células 2N. Então, ela sai de um número de cromossomos, duplica e depois retorna ao número original de cromossomos. Por isso, nós falamos que essa divisão ela é equacional. As 2 células permanecem com a mesma carga genética.
Para esse processo de divisão, algumas organelas, né, vão ser fundamentais para essa divisão. Dentre elas, na célula animal, nós vamos ter o centrosomo, que eles são duplicados, né, que são essas organelinhas aqui, ó, em forma de charuto, que vão ser formadas por proteínas, né, por proteínas que formam lá os microtúbulos. Então, essa estrutura que ela serve para orientar, né, o fuso de divisão mitótica, e a partir dela, né, do centrosomo, que contém aqui os centríolos, que são... Me perdoe aqui a confusão. Ó. O centrosomo é uma região, né, que vai orientar, e em torno, né, do centrosomo, no centro, nós vamos ter os centríolos, que é a estrutura formada pelos microtúbulos formadas por proteínas. Então, enquanto o centrosomo ele é uma região, os centríolos é a estrutura, né, da qual vai partir os fusos mitóticos para que conduza, né, para que guie o processo de divisão celular. E aí, obviamente, que outra parte importante dessa divisão celular é os nossos cromossomos, o nosso material genético. Então, antes dessa divisão celular, assim como os centríolos precisam se duplicar, o nosso material genético também precisa fazer essa duplicação. Então, antes de entrar na fase M, o nosso material genético precisa passar pela fase S, que é a fase de síntese de material genético, de duplicação do material genético. E aí, uma vez que a gente passa, né, por essa etapa, a gente pode entrar no processo de divisão celular, chamado de mitose. E a primeira etapa, a primeira fase da mitose, ela vai ser chamada de prófase. Na prófase, a primeira coisa que a gente vai observar nessa célula é o condensamento desse material genético. O início aqui da prófase, o material genético ele está todo descondensado, ele está disperso. No final da prófase, esse material genético aqui, ele vai apresentar um condensamento extremo a ponto de formar estruturas como aquela que a gente viu lá no esqueminha em forma de X. Então, aqui os nossos cromossomos estão altamente condensados e estão prontos, né? É possível observar os cromossomos a nível individual, enquanto aqui eles estão todos misturados, né? Impossível a identificação. No final da prófase eles vão se encontrar altamente condensados. Outra característica também que nós vamos observar na prófase é a estrutura do cinetócoro, que é essa estrutura central aqui, do centrosomo, do material genético, dos cromossomos. O cinetócoro vai ficar aqui na parte central dos nossos cromossomos. Essa estrutura vai ser uma estrutura de ancoragem, é como se ele fosse uma espécie de adaptador. Então, aos centrômeros, né, do material genético aqui do nosso cromossomo, a gente vai ter essa estrutura aqui, central, essa estrutura que está aparecendo aqui no esqueminha, e essa estrutura é como se ele fosse um benjamin, digamos assim, para fazer uma adaptação entre o fuso mitótico e o material genético, que é onde vai se conectar a estrutura que vai puxar parte desse material genético para cada polo dessa nossa célula aqui, Então, das características mais importantes da prófase, o que nós temos que lembrar é o condensamento das cromatinas. Esse condensamento, ele produz formação dos cromossomos. E aí também nós vamos ter os centríolos, né, localizados em cada polo dessa nossa célula. Então, ao final da prófase, nós vamos ter uma imagem similar a essa que está sendo esquematizada aqui. Condensamento do material genético com os centríolos localizados em cada polo da nossa célula e com identificação dos cinetócoros que estão localizados nos centrômeros de cada cromossomo. A segunda fase, né, da mitose é chamada de metáfase. Essa fase
ela é marcada pela placa metafásica, que é aquela etapa onde os cromossomos eles ficam localizados no centro da célula, né, entre os dois polos do fuso, né? Então nós temos um polo e outro polo. A metáfase ela é marcada por essa organização. Então o fim da metáfase é onde os cromossomos eles estão bem posicionados, né, bem localizados nessa placa metafásica. E outra coisa também que vai marcar essa etapa é o desaparecimento do envoltório nuclear. Então a carioteca ela vai desaparecer, né? E a gente vai poder observar a placa metafásica nessa etapa. E aí nós vamos ter aqui como uma das características mais importantes quando nós trabalhamos, né, a nível do material genético, é entender o alinhamento desses cromossomos para o sucesso da reprodução celular, para o sucesso da divisão celular. Sem essa organização, né, os nossos cromossomos tendem a perder informação, ou a quebrar um braço, ou migrar dois cromossomos para o mesmo polo. E aí nós vamos entender que a distribuição inadequada desse material genético vai gerar o que nós chamamos de mutação. Esse é um dos motivos pelos quais, né, nós temos aí trissomia do 21, que é a síndrome de Down, a síndrome de Patau, a síndrome de Turner, a síndrome de Edwards. Então, o que não falta são síndromes relacionadas à perda do material genético ou ao ganho desse material genético. Nessa imagem também aqui, esquemática, a gente consegue visualizar, né, com muita propriedade a estrutura do cromossomo associada ao centrômero, né, dos cromossomos e a estrutura, né, que é o cinetócoro, que é o adaptador para os microtúbulos. Então percebam que é uma organização, né, desse material genético, dessa estrutura que vai garantir o sucesso da divisão celular, que vai garantir o sucesso dessa reprodução. Então, se eu não tenho cinetócoros associado corretamente aos microtúbulos e se essa minha estrutura aqui não está posicionada corretamente na linha metafásica, então eu vou ter provavelmente mutações atreladas à divisão celular dessa nossa célula. Então, nós vamos acabar produzindo células ineficientes. A próxima etapa, né, da mitose é chamada de anáfase. A anáfase nada mais é do que a separação das cromátides irmãs. Então, lembrem, né, que cada cromossomo ele estava duplicado e nesse momento, né, os cromossomos eles vão se dividir e nesse momento cada cromátide vai para um polo da nossa célula. Por isso aquela estrutura entre o cinetócoro e os microtúbulos são tão importantes para essa divisão. E aí nesse processo de divisão a gente vai ter proteínas, né, que formam ali os nossos microtúbulos, que são chamadas de tubulinas. Elas vão realizar a separação desse material genético. Isso só vai ocorrer porque elas estão conectadas ao cinetócoro, que são aqueles adaptadores, né, que vão estar ligados aos nossos cromossomos. E essas proteínas elas têm a característica de fazerem despolimerização, né? Se não fosse difícil, não seria biologia. Poderia ter colocado esse nome aqui, João, mas não, eles colocam um nome complicado que é para nós treinarmos a nossa habilidade de falar. Então, as nossas tubulinas, elas têm a capacidade, né, de dimerizar, de construir como se fossem legos, aqueles legos, aquela estrutura que nós vamos montando, mas elas também têm a capacidade de desmontar, né? E nesse processo de desmontar, a gente vai observar que essas estruturas elas vão carregar consigo o material genético para os polos da célula. E aí, a partir desse momento, eu consigo, né, fazer a separação da membrana plasmática. Então, nós vamos entender que a parte mais importante da anáfase
é a separação do material genético e que essa separação só é possível porque as proteínas chamadas de tubulinas que formam os microtúbulos, elas têm a capacidade de desconectar, né? Elas têm capacidade de se desmontar e desformar um polímero. A próxima etapa que nós vamos ter na célula é chamada de telófase. A telófase é muito fácil, é muito top de linha, muito fácil de lembrar. Nada mais é do que a reconstituição do envoltório nuclear. A célula ela vai estar se recuperando, né, de parte de divisões, como fragmentação do retículo endoplasmático, como fragmentação do complexo de Golgi, que são estruturas que tendem a ficar muito próximo do núcleo celular, né? E pelo fato dessa estrutura estar se desmontando, estar passando por um processo de divisão, essas estruturas tendem a sofrer alguns danos. Então, nessa fase aqui da mitose, nós vamos ter a recuperação da membrana nuclear e a restauração de algumas dessas organelas que acabaram se fragmentando nesse processo. Outra característica, né, dessa etapa é a descondensação dos cromossomos, ou seja, eles voltam a ficar todo emaranhados e nós não conseguimos identificar os pares de cromossomos. Então, a telófase é marcada pela reconstituição, restauração da organização celular original. Então, se forma aqui a carioteca, ocorre descondensação do material genético, retículo endoplasmático rugoso é restaurado, e aí depois nós passamos para a última fase da mitose, que é chamada de citocinese. Essa citocinese nada mais é do que a separação da célula a partir da fragmentação da membrana plasmática. Então, nós só temos reprodução, conclusão da reprodução celular, quando nós temos separação da membrana plasmática. Senão, tudo que nós vamos obter aqui é uma célula com dois núcleos. Então, eu só tenho finalização da reprodução celular quando eu tenho separação de membrana plasmática. E essa separação dessa membrana plasmática ela vai ocorrer de formas diferentes para células animais e para células vegetais. No caso das células animais que não apresentam parede celular, esse processo de citocinese, ele vai ocorrer pelo estrangulamento dessa membrana plasmática, que é um anel, né, que é formado por actina e miosina, e ela vai fazendo essa fragmentação de fora para dentro. Como vocês podem observar, aqui nós temos o sulco, né? Essa aberturazinha, né? Essa invaginação aqui na célula, que nós chamamos de sulco. Então, esse estrangulamento da membrana plasmática, ele vai ocorrer através da ação dessas duas proteínas que formam, né, a separação da membrana plasmática para as células animais de fora para dentro. Já nas células vegetais, esse processo vai ocorrer de forma diferente, porque afinal as células vegetais elas apresentam uma proteção a mais à membrana plasmática, que é a parede celular. Então, esse processo de separação, né, das células para as células vegetais, elas ocorrem de dentro para fora. Então, nas células vegetais se forma, né, a lamélula média, e a lamélula média ela vai crescendo, né, no centro da célula, respeitando a polaridade, respeitando aqui o polo da célula, e por isso nós falamos que essa separação aqui ela é uma citocinese centrífuga, porque ela é de dentro para fora, enquanto nas células animais ela é uma citocinese centrípeta, porque ela é de fora para dentro. E isso, mais uma vez, vale ressaltar que isso aqui ocorre nas células vegetais, porque elas apresentam parede celular, então seria muito difícil fazer esse estrangulamento, né, de fora para dentro. Então, essa construção e essa separação, elas partem a partir da lamélula média até, né, formar uma parede, até formar aqui uma estrutura capaz de fazer separação dessa célula vegetal.
Outra coisa também que é interessante das células vegetais é que as células vegetais elas não apresentam os centríolos e ainda assim, né, essas células vegetais elas são muito eficientes no processo de fazer separação desse material genético. Então aí alguns debates já foram feitos em torno desse conhecimento de que as células vegetais elas são eficientes em fazerem essa separação, ainda que elas não tenham aquela estrutura de orientação que é os centríolos, né, que vão auxiliar nas células animais a marcar a polaridade e dizer para onde o material genético deve migrar no momento da divisão. Então, há uma aba aí para se debater, né, que possivelmente se é uma estrutura que não apresenta tanta funcionalidade, a nível de evolução ela pode chegar até a desaparecer para as células animais. Mas, por enquanto, elas estão presentes nas células animais e elas realizam essa função, conduzir, né, orientar a polaridade da célula para que o material genético ele consiga fazer a sua divisão adequada, evitando aí mutações. Saindo lá da nossa mitose, eu acho que vale a pena, né, a gente fazer um balanço aqui da mitose antes de passar para a meiose, de que a mitose, ela, como produto final, né, ela vai gerar células idênticas e a célula mãe apresenta as mesmas características lá da célula filha. Então é bom a gente pontuar para que fique extremamente claro. Mitose é realizada para crescimento do indivíduo e para regeneração tecidual. Sempre que um tecido é lesionado, tirando o fato, né, daquelas células permanentes, todas aquelas outras células que seguem o ciclo celular, elas são capazes de realizar a mitose. Então, a mitose gera como produto final células iguais, com mesma carga genética, com mesma informação. E qual é a importância da mitose? Crescimento do indivíduo e regeneração tecidual.